Hoje eu me inspirei. Eu tenho uma estrela no nariz. Enfim, é mais um dia de sol e a gente tá indo pro Reina Sofia. Um dia de sol e muito, muito, muito calor. Deixa eu ver quantos graus de inferno tá. São muitos graus, a gente acabou de sair do metrô e agora é basicamente só seguir reto. Por quanto tempo? Um pouquinho só. 34 graus de inferno. Ah, nem tá tanto, tá com um aviso no negócio do tempo dizendo que essa semana vai fazer 41. É verdade, ainda está dizendo perturbações de potencial devido às altas temperaturas. Sim. O solzão. Eu adoro essa ruazinha, ela é muito bonitinha e é aquela que a gente falou no outro vlog que tem comida de todo canto. Exato. A gente tava quase chegando, mas tá muito quente. Olha o iluminador, meu Deus. Mas a gente parou pra pegar um sorvete. Eu peguei esse aqui de Mars e a Natinga pegou de óleo. E aí eu peguei também uma Fanta de abacaxi e uma Coca de baunilha. Taste test! A gente sempre faz taste test, mas eu acho que a gente nunca chegou a fazer nenhum pro vlog. Nossa, cheiro maravilhoso. É bom. Tipo, sei lá. Tem um gosto. Sabe aqueles picolé de abacaxi com hortelã? Tira a hortelã e coloca gás. E um pouco mais quente, obviamente, né? Mas pra mim é isso. É gostoso porque, ao mesmo tempo que é um gosto artificial, ele não é tanto assim. Sim. Ele tem um gosto de abacaxi de verdade. Eu não sei, parece uma Coca-Cola normal, só que um pouco mais suave, docinha. Parece Coca-Cola com sorvete. É verdade! Sabe, eu não sei se vocês fazem isso, mas a minha mãe chama de vaca atolada. Quando tu coloca sorvete de flocos ou de creme e Coca-Cola em cima. Depois que o sorvete acaba e fica só aquele caldinho, é exatamente esse o gosto que tem. É verdade. Eu gostei dos dois. Eu também. Eu achei que eu não ia gostar muito desse aqui, porque eu não sei, eu não confio muito em Fantas de sabores estrambolhosos. A gente gosta muito da Fanta de maracujá e da de uva. Só que uma vez a gente foi provar uma de morango e era horrível. Péssimo. A gente tomou cada uma um gole e deixou apodrecendo num canto do nosso quarto. Porque a Coitada, gente pelo esqueceu menos completamente. a lata era bonita. É verdade. A gente tá num dilema, porque as latas são bonitas, eu adorei essa lata, achei ela muito bonita. Muito nude conceito. E daí eu quero guardar ela. Olha só, essa combina com a Nath. E esse aqui combina. Essa aqui, olha só, mostra aqui. Livro. E no meu tem uma garrafa de água, então veremos o que acontece. Mas olha que linda essa biblioteca. E a gente acabou de chegar, só que a gente tá esperando pra acabar de tomar pra poder entrar. Olha só, uma visão mais uou. O moço de segurança tá olhando pra mim e eu me sinto intimidada. Não, aqui está. A gente não faz ideia de onde tá. Nada. Ah, tá, obrigada. Cara, tem várias salas assim, é tipo muito legal. Olha isso. Isso aqui são tudo caixas de som e aqui tem projetores, porque eles devem passar coisas nessas paredes aqui do lado. E então, tipo, tem várias salas assim, e esses banquinhos e coisas. Vamos ver o que temos para cá. Essas salas são muito legais, tem tipo várias e várias coisas. E olha só, é uma beluga, né? O som da beluga? Tá. Olha só. São várias e várias salas, meio labirintos, com muitas e muitas cortinas, assim, que tu simplesmente vai entrando e tem um monte desses negócios. Né, mundinhos? Exatamente. E voltamos para as escaleiras. Ai, olha aqui, que janela mais bonita.
Meu, eu odeio essas escadas. São escadas que, tipo, elas são muito largas, mas elas não... Olha só, elas não vão fazer Anda aí pra gente na cara da monstro. Tu tem que andar passinhos pequenos e curtos. Ou então passos largos. Eu não entendo metade do que essas artes querem dizer, mas elas são super interessantes e políticas. Elas são... Bem mais modernas do que do Museu do Prado. Sim. Eu tô achando bem legal. Eu acho que o Museu do Prado, ele te mostra o nosso passado, enquanto o Museu Rainha Sofia, ele fala sobre o futuro. A primeira parte que a gente passou era daquelas exposições, eu achei muito legal. Sim, e é tudo muitas coisas assim mais diferentes do que só quadros, sabe? Olho sobre lienço. O que é lienço? Tela. Olho sobre tela. Então são muitas e muitas coisas. Eu tô achando super legal. Eu tô ficando cansada. Agora a gente tá indo porque a gente acha que é Picasso. Já você, a gente acha um grande masturbador. A gente... Pera, vamos parar aqui rapidinho. Olha só que bonitinho. A gente passou pela parte ali do Picasso. A Amanda viu o grande masturbador. A gente E a Guernica. A Guernica, a gente passou umas 3 ou 4 vezes por lá. E tinha uma sala que tava com um cheiro muito bom. A gente também passou umas 3 ou 4 vezes. Sabia que isso aqui é Eu Te Amo em Libras? Sim. Não é rock, é amor. Ai, ai. E agora a gente tá indo embora. Por motivos já acabou o tempo de visita. A gente teve... Quanto tempo? A gente chegou aqui umas 8. Não. Ai, sim. Então, 50 minutos. Mas a gente conseguiu ver quase 2 andares então. Bom, mais ou menos, porque, tipo, é dividido por partes. E aí, a gente não via todas as partes. Vídeo, assim, muito... Vídeos. Uou. Olha aí, tu tá muito dourado. Tá. A gente saiu, a gente ficou uns 40. Eu achei que tu ia chutar a bola de volta pro menino, Natinga. Ninguém vai chutar a bola de volta pro menino. Que mundo cruel de gente malvada. Ninguém chutou a bola de volta pro menino. Acabamos de A sair. gente tá esperando ver se alguém vai a bola. Ai, Ninguém chutou a bola, Tadinho agora. ai, cachorro sorrindo. Ai, meu Deus. A gente pediu um pink drink pra provar entre nós duas. A gente já tinha tentado pedir outras vezes, mas nunca tinha. E dessa vez tinha. E aí, a moça... A gente fez taste test pro Instagram. Sim. E, enfim, a moça errou o pedido, então a gente tinha pedido um médio, ela nos deu um grande. É isso. Tem gosto de coco. É. Ela era diferente das outras meninas. Ai, meu Deus, vai começar de novo. É a terceira vez. Primeiro ela falou uma, aleatoriamente eu fiquei amando o que passa na sua cabeça. Depois ela gravou pros status do Instagram, não. Os status do WhatsApp. E daí agora ela aparece no vídeo. Então, por que ela era diferente? Eu acho tão estranho me olhar bebendo coisas. Sabe a fanfic da menina com o cocker desarrumado que vai pro Starbucks porque ela usava All Stars e colava estrelinhas na cara e ia pra museus ver o grande masturbador? Enfim, a gente viu o grande masturbador ao vivo em cores, mas não podia filmar em nenhuma das salas do Picasso. No resto podia filmar, mas do Picasso não. E a gente viu também a famosa Guernica. Eu ia dizer que a gente também viu ao vivo e a cores, mas não tem cores. Ao vivo e em pretos e brancos. Em escala de cinza. Pretos e cinzas. Perto de dia e noite. As cabeças de bebê estranho. Do moço aquele, o Antônio, não sei das quantas. Que ele fez o retrato da família real e da Gran Via. Ele é um pintor super, hiper realista. Daí ele usou as netas de modelo. E fez essas cabeças de bebê meio medonha que ficam aqui em Atocha. E que as minhas professoras... Tem um ônibus lá, mas acho que ele tá saindo. As minhas professoras nunca falam preto e branco, elas sempre falam preto e cinzas. Porque realmente, tipo, quase nunca tem branco. Verdade. Atocha. Sim. E agora? A lua. A gente correu pra pegar um ônibus que não era nosso, porque ele tava no lugar errado e aquele era um 24 e a gente precisou do 86. Então eu convenci a Natinga a ir ali na Tocha, na parte que tem as plantas, porque ela nunca foi e eu acho bonitinho. E antes tinham tartarugas lá, mas aí as pessoas começaram a abandonar animais ali, então não deixam mais ter animais ali. Tiraram tudo. Além de pombas, tem muitas pombas. Enfim, aí agora a gente vai mostrar as cabeças do dia e noite e depois a gente vai pra parte das plantas. E eu ainda tô decidindo o que eu vou fazer com esse copo. Ali, ó. Aquela ali é a noite.
E aquele ali é o dia, que tá de olhos abertos, mas tá virado pra lá. Enfim. A Tocha. Essas escadas são muito legais porque elas são automáticas, parei. Olha só, tá vendo que tá parada? Vai lá na Tinga, demonstra. Ela começa a funcionar, sabe? Ahorro de energia. E eu sei que, tipo assim, isso aqui era uma grande estação antes, mas pelo que eu entendi, tipo, depois da pandemia fica meio deserto e tudo que tinha que fechou e as pessoas praticamente não passam mais por aqui porque tem como tu entrar por maneiras mais fáceis do que dar toda essa volta, Menos sabe? tumultuado. Então ela fica sempre vazia, pelo que eu vejo. Sei lá, eu vim aqui 2 vezes. Ela me parece bem vazia. Sim, e tinha um Burger King, mas ele fechou. Por quê? Falta de gente. Sim, eu tô cantando a abertura de um programa que eu quase nunca vi. Olha assim, tu fica com uma testa nada favorecida. A gente acabou de descer do ônibus e agora a gente já chegou em casa, então foi isso aí. Sabe o que eu acho às vezes? Que se eu faço esse tipo de maquiagem, meu olho fica meio caído. Mas eu acho ele tão bonitinho. Enfim, o Reina Sofia é muito diferente do Museu do Prado. Eu não sei se a gente chegou a falar isso nos vídeos que a gente fez durante. Mas é bem mais moderno e tudo mais. Enquanto o Museu do Prado é bem mais clássico, assim, história. Eu falei que enquanto um é mais histórico, passado, o outro é mais futuro, entendeu? Enfim. Mas os dois, eu gostei bastante dos dois, eu achei Sim, muito legal. Eu acho que, tipo assim, o Museu do Prado é muito bom pra tu ir lá e tu estudar as obras e a história da arte. Clássico. Sim, é bom pra tu estudar a história da arte, mas o Reina Sofia é uma coisa mais contemporânea, mais visionária. Cara, a gente Pra tu entrou numa estudar sala o futuro que, dos eu mostrei. artistas e das artes e das Teve coisas. uma sala que inclusive eu mostrei. Eu achei bonito o jeito que estavam as caixas de som no teto. Sim, eu vi. Enfim, chegamos em casa. É isso aí, esse foi o vlog da Like, se inscreve.